por fim, a consumação de todas as coisas é para Deus, ou para que Ele de fato seja louvado e exaltado. Assim, Apocalipse 21, 23 nos aponta. Precisei então fazer estas referências para consolidar a ideia, irmãos, de que não é à toa, de que os reformadores eles definiram soli Deo glória, ou somente a Deus a glória, pois a Bíblia grita isso desde os cumes dos montes mais altos, a todos os telhados, até cada fenda de que exista na terra. A glória de Deus é a visão de Deus e o seu plano para vê-la sendo cumprida. A glória de Deus, irmãos, é algo sublimar, extraordinário, grandioso, maravilhoso. E de fato, irmãos, esta é a história da Bíblia. Não é sobre eu e você. A Bíblia não fala sobre o homem, sobre a nossa existência. Ela toca nesse assunto, mas não foi feita com este objetivo, diretamente falando. É sobre Deus, então, que a palavra dele se expressa, é a revelação dele. Somente Deus, somente o nome dele tem todo o valor. E o ponto, irmãos, de tudo é a glória dele. E assim seja para sempre. Ele é profundo, é rico. O nosso Deus é um Deus profundo em sabedoria, profundo em bondade, em discernimento, em profunda glória. E não nós não somos isso. Esta é a mensagem bíblica. Deus, somente Deus é supremo. Amém. Abramos nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, versos do 33 ao 36. Romanos capítulo 11, texto bastante conhecido, do 33 até o 36. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, diante do Senhor nós nos curvamos, Pai, diante desta autoridade bíblica, desta palavra, ó Deus, que lemos, reconhecemos, ó Deus, e queremos pedir, Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que compreendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Que na maravilhosa graça, ó Senhor, que advém das Tuas mãos, nós de fato, Pai, compreendamos quem é de fato o Senhor, que através da Tua palavra, expressada, revelada, perfeita, se apresenta, ó Deus, para nós, e que isso, ó Deus, seja para nós abençoador. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite. Ilumina-nos, ó Deus, os olhos, a mente, para que possamos ver, para que possamos compreender no coração, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu então esta carta aos irmãos que viviam em Roma, o livro de Romanos. Uma carta maravilhosa, extraordinária. Lembrando, irmãos, que nós não sabemos ao certo como o cristianismo chegou até Roma. De fato, existem algumas suspeitas de que uma das possibilidades é que no dia de Pentecostes, algum judeu que estava lá, que se converteu, que foi convertido, né, levou as boas novas de salvação para a capital do império, e ali o evangelho se alastrou em Roma, fazendo com que de fato ali o evangelho chegasse e ali muitas pessoas fossem alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus, pela pregação da palavra. Também nós não sabemos, irmãos, quem de fato fundou a igreja em Roma, nós não sabemos, e certamente não foi Paulo, não foi Pedro. Paulo então, ele pretendia na sua carta visitar a igreja de Roma em busca de apoio para continuar a pregação do evangelho. Ele queria apoio, né? E o apoio deveria então ser uma possibilidade de que o evangelho chegasse até a Espanha. Isso está descrito na narrativa bíblica, mas pelo seu labor missionário na região do Mar Egeu, em busca de ajuda aos irmãos carentes da Judéia, por conta dessa empreitada de ajuda aos carentes,
ele foi impedido de chegar até Roma e de cumprir então aquilo de fato diante dessas circunstâncias. Mas a carta aos Romanos, irmãos, ela parece muito ser um diálogo do apóstolo Paulo com alguém antagônico a ele, ou alguém que estava pregando algo diferente e ele fosse então dar respostas contundentes quanto à fé, né, e quanto a tantos outros assuntos que nós podemos observar neste agrupamento de detalhes, nesta carta tão maravilhosa. Paulo então assegura de forma muito clara àqueles irmãos, né, maduros, que eles deveriam então se deleitar então com as amplas verdades cristãs absolutas, com doutrinas maravilhosas derramadas pela maravilhosa graça do Senhor. E de fato ele traz alguns pontos que são importantíssimos dentro desta carta, e eu fiz uma seleção de algumas coisas, algumas verdades que não só para os romanos, mas para nós hoje, ou para a igreja evangélica de Cristo no mundo hoje, precisava voltar os seus olhos para estas verdades. A carta aos Romanos, irmãos, apresenta de fato a ideia de que tudo provém de Deus, e nós não podemos esquecer disso. Em algum momento da nossa história, quando às vezes a gente acha que está numa condição confortável na nossa vida, nós às vezes esquecemos de que todo bem-estar e todas as coisas, e de tudo aquilo que vem à nossa mão ou não, tudo provém de Deus. Deus tem planos em tudo, é perfeito em todas as circunstâncias. Nada foge do seu controle, nada, absolutamente nada. Observe que o apóstolo Paulo, ele também finca estacas profundas de que o evangelho salvador do Senhor é universal e é em Cristo Jesus, que as boas novas de salvação é pela graça, e esta expressão é forte, porque quando eu digo que a salvação é pela graça, não é pelo esforço humano. Quando eu digo que é a graça do Senhor que é de fato o ponto propulsor da nossa salvação, deixa de fora a condição humana por si só, de se salvar por si. Não, se a salvação é pela graça por meio da fé em Cristo, isso é uma expressão muito forte. E nós precisamos, irmãos, crer nestas verdades absolutas. Ele fala ainda sobre a salvação não é pelas obras da lei, não é pelas obras, é apenas pela fé. A salvação é para todo tipo de pessoas, pois ele fala de judeus e fala de gentios. Então é para todo tipo de gente, é para todo tipo de raça, todo tipo de agrupamento, todo tipo de nação, todo tipo de etnia. A salvação está além da cor da pele, da condição financeira, está além da decadência humana que se apresenta arrependida diante do Senhor. Observe que a salvação, ela revela então a justiça de Deus. Deus é justo quando ele cumpre isso. Está no livro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como deve ser a vida diária daqueles que foram justificados por esta graça. Está descrita lá também. O apóstolo Paulo ele foi profundo. E em suma, irmãos, finalmente, Paulo apresentou a pessoa de Deus como suprema em todas as coisas, nesta doxologia de um hino ao Senhor, que foi esse escrito que nós lemos agora, que ele diz: ó profundidade da riqueza. Diante de tudo isso, o que é que resta dizer? O apóstolo Paulo foi buscar essas palavras, irmãos, ninguém sabe onde, com esta percepção tão profunda, como só no Espírito de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a ele para que fosse assim restituído? E aí ele finaliza dizendo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele somente a glória, seja a glória para sempre. Amém. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. É uma das expressões mais fortes que nós encontramos no Novo Testamento. É esta convicção aqui que nós precisamos compreender a cada dia e deixar de tanto mimimi, de tanta coisinha, de tanto para lá e para cá, sabe? É um inconformismo. Meu irmão, presta atenção, quem é o nosso Deus? Nós somos povo de Deus. Ele nos trouxe para perto dele, porque foi pela sua graça, não foi por mim não. Eu não posso esquecer disso, jamais.
E finalmente, irmãos, o apóstolo Paulo foi para Roma. Depois de tudo, ele chega lá. Mas não de forma esperada, né? Ele foi levado como prisioneiro por causa de Cristo. Mas mesmo naquela prisão, ele pregou para toda a guarda pretoriana. Ele pregava na cadeia. Ele não tinha tempo ruim. Era assim que funcionava. E assim, queridos, como o famoso Abraham Kuyper escreveu uma vez, dizendo: não há uma polegada quadrada. Uma polegada é o tamanho da... um pedacinho assim, de 4 centímetros, 5 centímetros. Não há uma polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo soberano sobre todas as coisas não chame de meu. Nada é de ninguém, é dele, pertence a ele. Os tribunais pertencem a ele, os hospitais pertencem a ele, as cavernas pertencem a ele, o sofrimento também pertence a ele, as alegrias pertencem a ele, a nossa família pertence a ele, o nosso trabalho pertence a ele, a nossa saúde que nós temos pertence a ele, esse lugar pertence a ele. Governos e reis pertencem a ele. Câmara de vereadores, senado, presidência, reinados pertencem a ele. Cadeias pertencem a ele. O nosso coração pertence a ele. A nossa vida pertence a ele. Nada está fora do seu domínio. E meus irmãos, quando olhamos então para os versos 33 e 34 que nós lemos, nós presumimos, irmãos, reconhecer esta verdade e ainda temos de fazê-lo em nível muito mais profundo do que meros fatos. E esses 2 versos primeiros apontam-nos algo extraordinário, que nem eu nem você, nós somos bloqueados na nossa própria criatividade. Achamos que somos demais? Nada. Só podemos criar, irmãos, algo subcriado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. As melhores coisas que nós venhamos a produzir não são de nós mesmos, foi algo fruto já da criação dEle. Como isso, irmãos, como coloca isso o homem numa condição de limitação, que por mais hábil que nós sejamos, mentes humanas, imaginadoras, fenomenais, e de fato é. Tem muitos homens extraordinários, mulheres maravilhosas, que têm uma mente pensante extraordinária, mas não pode chegar ao ponto de se achar que está acima de alguma coisa, que chegue pelo menos perto da glória de Deus, porque não estão. Estes 2 versos nos apresentam, irmãos, que surpreendentemente o homem hábil, ele está aquém da glória de Deus. Somos incapazes de criar, irmãos, a matéria original. E assim é como os escritores, é como os pintores que pintam suas telas, ou os escritores que escrevem coisas lindas, que nos enchem os olhos com leituras tão profundas. É como eles, que a partir de um ponto já criado por Deus, assim cria as coisas. Mas Ele, o nosso Deus, é quem cria as coisas que quiser, e quando Ele quiser, e por meio de quem Ele quer. Este é o nosso Deus, que do nada Ele faz as coisas acontecerem. Basta Ele querer, basta Ele falar, e as coisas acontecem. O nosso Deus, irmãos, não precisa de matéria-prima. Ele mesmo faz a matéria-prima. Deus não é limitado como nós somos. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Nesta direção, irmãos, nós estamos nos aproximando do impulso que fez com que Paulo de fato falasse: ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, de sua própria criatividade transcendente e autossuficiente. Deus então perguntou a Jó uma vez, quando Jó queria, se sobressair com a sua fala diante do seu sofrimento:
E em Jó 38, já no final do livro, verso 4, Deus então, que estava em silêncio o tempo todo durante o livro, agora pergunta a Jó: Jó, onde você estava? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. E Jó ficou pianinho. E um pouquinho mais na frente dizia, sabe o quê? Sabe o que Jó disse? Eu te conhecia somente de ouvir falar. Quantos estão dentro das igrejas ou lá fora mesmo, dando uma de religioso, que conhece Deus somente de ouvir falar? Precisa enxergar como Jó fez. Agora os meus olhos te veem. A criatividade, irmãos de Deus, é tão rica, expressiva acima de nós, que ele simplesmente diz: quero isso, e lá está. Assim como foi em toda a narrativa bíblica. Eu quero que o mar se abra, pega essa vara, toque nela e vai abrir. E ele fez. Pegou do nada tudo e disse: haja luz, e houve luz. Pronto, como foi feito? Palavra de Deus. Acabou. Fez água doce, fez água salgada, separou as águas. Terra boa para todo tipo de agricultura, de plantio. A diversidade de plantas que existe. E de peixes, que tem muitos tipos que o homem nem conhece. Ele fez, irmão, o Leviatã, um grande animal marítimo, somente para ele brincar, como está lá em Salmo. Somente. Para que o Leviatã? Para nada. É só para ele brincar. E a gente fica pensando, meu Deus, como assim? E ele ainda diz: e quem sustenta ele sou eu. Quem sustenta o Leviatã sou eu que sustento. E eu fiz ele só para brincar, somente. Vai ficar dentro da água, para lá, para cá, brincando, pulando. A gente fica imaginando, né? E Deus disse: quem sustenta sou eu que sustento. Assim ele nos fez, irmãos. E ele é quem tem nos sustentado para a glória dele. Só que nós não somos um Leviatã. Nós somos um ser relacional, que com ele se relaciona, louva e glorifica e reconhece os seus grandes feitos. E nós precisamos conhecer este Deus de forma completa e profunda no que ele revelou para nós. Observe, irmãos, que temos agora esse vislumbre. Quão profunda a sabedoria e o conhecimento de Deus. Deus conhece, irmãos, todas as palavras. Observe isso. Deus conhece todas as palavras, todas as línguas. Deus conhece todos os idiomas. Deus conhece, irmãos, todos os povos, todas as sentenças, todos os parágrafos escritos até hoje na literatura humana. Deus conhece, irmãos, cada capítulo, cada intenção do coração do homem em escrever algo ou em pensar algo. O salmista diz, no Salmo 139, ainda a minha substância era informe. Era um ponto que não era nada. Você olha assim, o que é isso aqui? Não sei. Era o salmista. Disse: eu não era nada, eu era um ponto, um negócio lá dentro. No ventre da minha mãe, e os teus olhos me viram. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, sem ter nenhum deles havido ainda. Esta é a grandiosidade do nosso Deus. Deus, irmãos, então, conhece cada fato da história, passada, presente e futura. Aquilo que ainda vai acontecer, ele já sabe. Cada partícula de verdade descoberta, ou que ainda vai ser descoberta, ele já sabe. A ciência descobriu algo extraordinário, que agora, se tomar um comprimido, você fica bom. Foi Deus que deixou que o homem descobrisse aquilo. Porque para ele é ilimitado, para ele isso é nada. Quando o homem faz uma festa porque descobriu uma coisa, eu imagino na minha mente aqui, que Deus fica dando risada. Oh, meu Deus, coitado. Isso não é nada, meu filho, é minha misericórdia. É minha misericórdia por vocês. Tá certo? Porque Deus, irmãos, é como o apóstolo Paulo fala.
E de fato, meus irmãos, isso significa que a verdade nunca jamais é nossa inimiga. A verdade de tudo existente, ela não está contra nós, mas sim a verdade é a nossa amiga. A verdade é, de fato, o vislumbre de tudo aquilo que Deus já conhece. A verdade é extraordinária e a verdade está com Ele. Ele é o dono da verdade. O dono da verdade não somos nós, mas é o próprio Deus que é a verdade. Além desse conhecimento exaustivo e profundo, está, irmãos, a amplitude do conhecimento de Deus, pois Deus sabe todo o evento que já aconteceu e os eventos que ainda estão por vir. Deus é infinito. É ad infinitum. É o nosso Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos estar preocupados, que a minha maior preocupação não vai mudar 1 centímetro de nada. Por quê? Porque quem tem o controle absoluto sobre todas as coisas não somos nós. Então a melhor coisa é o quê? Descansar no Senhor. Fazer a nossa parte, como limitados que somos, e crer e confiar no Senhor, na sua direção e na sua condução. O clamor de Paulo, queridos, então, quando diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, se firma a um digno louvor, com respeito à duradoura realidade do mistério divino. A tentativa, então, irmãos, de entender a Deus é como tentar pegar um peixe no Oceano Pacífico, com sua vara de pescar, 1 centímetro de linha, sem nenhum anzol. Tentar entender Deus. O escritor, o estudioso sobre esse texto traz essa alusão. É como você ir para o alto mar, com uma varinha de pescar, com 1 centímetro de linha, e dizer, eu vou pegar um peixe. É impossível. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem foi o conselheiro de Deus para dizer, Deus, faça assim? Olha, Deus, quando o Senhor for lá, se eu for criar, faça desse jeito. Quem? Quem foi? Não há, irmãos. De fato, Tiago, ele então diz assim, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4,14. Assim somos nós. A gente nasce, cresce, envelhece, morre. E aí, passou, aí vem outro. E de repente, passa, e vem outro. E passa, e vai passando. Mas Deus é eterno. Deus é o mesmo Deus, irmãos, desde sempre. E assim será. Deus é Deus. Deus comanda as gerações, todas as genealogias. Quem limita Deus? É este Deus que nós servimos. É este Deus, irmãos, que tem cuidado do seu povo, cuidado de nós. E essa verdade essencial está na raiz da confissão surpreendente de Paulo aos Romanos 11:33. Quão inescrutáveis os teus caminhos, nós não sabemos. Observe que o verso 34, irmãos, então, diz, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, o que nós sabemos de Deus, irmãos, foi aquilo que Ele se revelou a nos ensinar. Foi apenas aquilo que Ele disse, olha, eu quero que vocês vão conhecer só isso aqui. Pronto. É o que nós sabemos. Não compete a nós agora criarmos ou ficar imaginando coisas, especulando algo que não está assegurado nas Escrituras. Isso é perder tempo. É gastar energia em vão. O que Deus quis que nós soubéssemos, Ele revelou. E ponto. É isso aqui. Então o conhecimento, irmão, soberano de Deus vai tão além do nosso controle, do nosso conhecimento, que às vezes nós agimos como se fôssemos o seu GPS, ou ele fosse o nosso pajem particular, não é apenas suficiente. E quando assim nós queremos nos equiparar a isso, irmãos, nós pecamos. Em Romanos 11:34, Deus aparece aterrador.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? A resposta é: ninguém. É somente Ele, ninguém aconselha Deus. Deus não precisa de conselho de ninguém. Nós não temos esta capacidade. Fomos criados por Ele, estamos abaixo dEle. Ele é o nosso Criador. Ele é o idealizador de todas as coisas. Ninguém pode, irmãos, dar o seu próprio parecer a Deus, querer ajudar a Deus, querer passar na frente de Deus. Não nos compete a isso. Ele sempre precisa estar na nossa dianteira, na frente. O Senhor vai na frente. É o Senhor quem pode tudo, o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor é quem vai guiando a minha vida. E eu quero sempre estar na tua sombra. Eu quero sempre estar atrás do Senhor, seguindo os seus passos. De fato, irmãos, o pastor Renato Vagens, ele faz uma abordagem bem interessante, dizendo como título: ninguém pode dar ordens a Deus. E assim o pastor Renato Vagens, ele escreveu em um dos seus escritos: quando vejo alguém querendo dar ordem a Deus, por se achar merecedor das bênçãos do Senhor, chego à seguinte conclusão: ou o sujeito não tem visão do seu estado de miséria e pecado em virtude da queda, ou não entende que o Deus eterno não se submete a pecadores como nós. O soberano é Deus e faz o que quer, inclusive a cada manhã renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas, para que elas não sejam destruídas ou consumidas. Ele, irmãos, é o maravilhoso e absolutamente aterrador. O Deus da Bíblia é poderoso, pois quem conheceu a mente dele ou quem foi o seu conselheiro? Deus tem se revelado a você e a mim, mas não a ponto de algum dia podermos aconselhá-lo. Ele revelou o suficiente do seu caráter, dos seus atributos, da sua salvação, por meio da sua palavra. Um pouco mais adiante, irmãos, nos versos 35 e 36, ao 36, que diz assim: ou quem primeiro deu a ele alguma coisa para que ele seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, então, na continuidade do seu cântico, nesse finalzinho: se tudo pertence a Deus, irmãos, nada temos. Observe comigo. Se tudo é dele, então o que é meu? Nada. Se tudo pertence a Deus, o que é que eu tenho? O que é que de fato toca a mim? Qual é a partícula, qual é a fatia da existência que pertence a mim? Nada. Inclusive a nossa esposa, seu marido, os seus filhos, os meus. Se tudo é dele, então o que é que eu tenho? Nada. O neném da barriga que está aqui na barriga de algumas mães aqui, Deus deu a graça a vocês, uma herança dele, para que venha a existência, para nos alegrar, mas para a gente cuidar, para a gente educar, que é a parte difícil. É a parte da gente agora conduzir esse ser humano que está chegando nos caminhos do Senhor, para que a gente obedeça a nossa parte como pai e mãe. Tudo é dele, tudo pertence a ele. E assim, queridos, isso não quer dizer que nós não podemos fazer coisa alguma. Claro, o Senhor, ele nos fez como mordomos. Ele diz: olha, é meu, viu? Você vai cuidar. Então sua empresa, sua casa, seus móveis, o seu carro, seu emprego, seu rendimento, tudo é dele. Mas ele deu para que a gente tomasse conta. Vá, faça isso aqui, cuide disso aqui, que você vai ter seu sustento. Eu vou lhe abençoar com essa cama para você dormir, viu? Quando você deitar nela, lembre que tudo é meu, mas eu estou deixando você usar. Aquela casa que você mora, o seu AP, lembre-se, viu? É minha bondade que lhe deu saúde para você poder trabalhar e ter. Tá certo? Isso tudo, irmãos, quando a gente senta na mesa para comer e olhamos para aqueles alimentos ali, precisamos lembrar, tudo é dele. Mas
Se alimente bem. Se alimente bem. Os remédios que estão nas farmácias, fruto da inteligência humana, é dele também. Foi ele que deu a inteligência, a capacidade de criar, de estudar a enfermidade, para que quando a gente sinta uma dor de cabeça, a gente toma. O que é que a gente toma? Não, existe um remédio que alguém estudou para isso, a gente toma e a dor passa. Bondade de Deus. Tudo é dele. Preciso ter esta compreensão de forma muito clara, irmãos. Então Deus não deve nada a ninguém. Ninguém deu nada a ele para que ele desse. Nada. O que é que nós damos a Deus para que ele pudesse nos retribuir? Não. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos amou primeiro. Derramou da sua maravilhosa graça primeiro em nós. O seu amor foi derramado sobre as nossas vidas. E nos fez filhos. Os seus filhos. Nós não temos, irmãos, como barganhar nada com Deus. Pois se eu não tenho nada, o que é que eu vou barganhar com Deus? E de fato, queridos, nosso coração é tão inclinado para a pecaminosidade que em algum momento, ou no coração de muitos, tem aquela ideia, né, do evangelho da prosperidade, né? Você quer ganhar alguma coisa? Faça um desafio com Deus. Faça um desafio de tantos reais e Deus vai se mover e ele vai ser obrigado a lhe dar isso aqui assim, assim, assim. Eu fico olhando, Senhor, eu vou dar R$1.000 a Deus se o 1.000 é dele já? Se tudo é dele, o que é que eu tenho para dar? Nada. O que é que eu tenho para dar, para oferecer? Zero, não tem. E que história é essa? Deus nos dá algo, aí agora eu vou pegar esse algo e vou dizer, olha, eu vou dar e vou exigir que o Senhor agora faça por mim. Isso é um evangelho pecaminoso, desprovido de entendimento de quem é Deus. E assim, meus irmãos, aproximamos-nos então do trono dizendo, aproximam-se do trono dizendo, eu farei isso se o Senhor fizer aquilo. Não, se o Senhor me der isso, eu vou fazer assim. E fica esse jogo, não é? E meus irmãos, que tristeza poder encontrar pessoas que assim pensam. A maioria de nós já deve ter ouvido falar que Deus criou o universo, amém, tudo certo. Tudo que existe dentro dele, empregando a profundidade da sua onipotência para criá-lo, porque ele desejava então ter comunhão conosco. Deus nos fez para isso. Você já deve ter ouvido esse pensamento. Deus fez o homem para se relacionar. Deus fez o homem para que alguém se relacionasse com ele, porque ele é solitário. Olha, é uma ideia muito doce, hein? É uma ideia doce, né? Interessante. Como nós humanos que digam assim, não, eu encontrei o meu amor para que a gente agora viva a dois, né? Tal. Aquela coisa romântica, né? Será que com Deus funciona assim? Será que Deus é um Deus solitário e precise do homem para com ele se relacionar? Será que Deus tem essa dependência mesmo, né? É uma ideia doce, seria um ótimo tema para um pôster motivacional cristão. Olha só. Se fosse verdade, irmãos, o que a Bíblia realmente ensina, o que torna essa ideia quase blasfema. Olha só, devemos então acreditar em sua permissão infinita. Estava Deus se sentindo solitário? Será que Deus, de fato, agora iria criar seres humanos que queriam ser ladrões da sua própria glória? Porque é assim que aconteceu lá no Éden. Seria então esta a solução do Deus infinito ao imaginário equilibrado do seu bem-estar relacional, de depender agora a relação com o homem? Isso é o que muitos pensam, irmãos, e acreditam. Mas o ponto é esse. E se a Bíblia, diante dessas afirmações humanistas aqui, e se a Bíblia não estiver tratando em suma de nós? E se nós não formos então o foco da revelação de Deus? E aí? Onde é que fica então todos esses argumentos? Do começo ao fim, irmãos, das Escrituras Sagradas revelam que o maior desejo do coração de Deus não é a nossa salvação, como eu falei no início, mas sim a glória do seu próprio nome. Ele é profundamente rico. Deus é profundamente sábio, profundo em bondade e profundo em glória.
Nós não somos. Essa, de fato, irmãos, é a mensagem bíblica. Eu queria, então, concluir esta mensagem, trazendo aqui algumas afirmações para que nós nos deleitemos nestas verdades de quem Deus é. Observe, irmãos, que, no entanto, a graça de Deus, ela é oferecida como presente a quem nada fez por merecê-la. Nós não merecemos. Foi que eu e você fez para merecer a graça de Deus. Essa maravilhosa graça existente que nos alcançou de forma genuína. O que foi que nós fizemos para que nós fôssemos merecedores? Zero possibilidade. Zero. A graça dele, irmãos, é incondicional e merecida. A nossa salvação, então, do pecado é fruto da misericórdia do próprio Deus, que deu seu Filho unigênito para remir os nossos pecados. Ele montou tudo. Ele é tão bondoso com quem não merecia, que assim ele fez. E aqui cabe-nos, irmãos, uma reflexão. Quando nós somos ofendidos por alguém, nós usamos de graça ou usamos de juízo? Porque se somos crentes em Jesus, se foi a graça desse Deus que nos alcançou, a medida, assim como ele fez, deveria ser então a nossa medida aqui. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos agindo como Deus agiu conosco. Quando nós perdoamos, estamos agindo com graça. Ou seja, fulaninho de tal não merecia nem que entrasse na minha casa mais. Mas eu vou agir com ele com graça. Assim como Deus também poderia dizer comigo: você não merece nada. Você não merece nada no meu reino, nada, zero. Você não tem a mínima coisa, nem cogitação, mas a minha graça eu vou derramar sobre a sua vida. A maravilhosa graça nos coloca nesta condição que nos constrange de que aquilo que nos alcançou para nós é gostoso, é bom, maravilhoso, é extraordinário. Mas como é que eu vou agora transpassar o princípio desta graça para aqueles que estão ao meu redor? Esta graça, então, irmãos, a maior felicidade que o homem pode, então, experimentar é a consciência da dádiva, do perdão pelo amor do próprio Deus. E aí vem um convite para a nossa alma, um convite para nós, para mim, para você. Confiemos, irmãos, na fidelidade de Deus, nas suas promessas, que estão nas Escrituras. Não importa o quão contrárias às suas circunstâncias atuais, essas promessas possam parecer distantes. Não pare de confiar, não paremos de confiar. De confiar quando os resultados eles não chegam de forma instantânea. Tudo está no comando de Deus, inclusive sobre a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, a nossa geografia, onde nós vamos, onde nós estamos, e o nosso fim aqui, e o início, do início ao fim, é que ele já elaborou tudo para que com ele estivéssemos na eternidade. O compositor chamado Phil Michung. Lutei muito para achar a autoria do que eu vou ler para os irmãos. Um nome esquisito, medonho aqui, dificílimo. Mas que houve uma interpretação de um grupo conhecido, conhecido dos décadas de 80, né? Vencedores por Cristo, e mais recentemente interpretado por Paulo César Baruch. Escreveu algo extraordinário que eu queria ler para os irmãos. O pessoal do louvor pode vir para cá, porque eles vão cantar daqui a pouco, né? Na hora da ministração, enquanto eu concluo aqui. E ele disse assim, irmãos, prestem bem atenção. Ele disse assim, ó: Deus, somente Deus,
criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória de Deus. Deus, somente Deus. Os seus mistérios pode revelar. Os teus desígnios, quem jamais um dia conheceu? Pois Deus, somente Deus, é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. E ele continua dizendo: Deus, somente Deus, eternamente em nós há de expirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente Deus. Ele finaliza dizendo: Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar somente louvor a Deus. E aí, meus irmãos, diante desta declaração, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa convocação. Ele é quem faz a convocação. Ele convoca-nos. E será que Deus não está convocando alguém hoje aqui? Será que Deus não está convocando hoje o seu coração aqui? Será que há alguém em nosso meio que compreende que este Deus é o Deus que convoca o coração? Ele pode estar convocando você hoje aqui. Esse Deus grandioso, perfeito em tudo, hoje está aqui em nosso meio pelos olhos da fé. E a palavra de Deus continua dizendo: quem nos salva, quem nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. A salvação, segundo o Salmo 3:8, é totalmente a obra de Deus, totalmente obra dele. E nosso Deus é um Deus que age nas nossas vidas, age na vida daqueles que são os seus, e age mesmo. E Deus tem agido nas nossas vidas, irmãos. Deus tem se manifestado, tem sido tremendo. Quando Ele se manifesta, do nada as coisas acontecem. Mas quando Ele não se manifesta, pode estar tudo favorável, nada acontece. Estamos hoje aqui porque Ele se manifestou na nossa vida. Ele se manifestou na nossa casa, no nosso coração, na nossa caminhada. Ele tem se manifestado. Ele tem sido o propulsor de tudo, o ponto central de todas as coisas. É Ele que tem se manifestado, irmãos, que nos dá saúde para estar aqui, capacidade para louvá-lo, para poder caminhar a nossa trajetória, entendendo que esse Deus é somente Ele e mais ninguém. É o Deus que está apresentado desde a criação até a consumação de tudo. E os nossos filhos, que Ele se manifeste na vida dos nossos filhos, irmãos. Que Ele se manifeste na vida dos nossos adolescentes aqui da igreja. Que não é porque vem com os pais que está tudo ok. Não, não, não. Cada um tem que ter o seu encontro com Jesus Cristo. E hoje pode ser uma noite assim. E se você é adolescente, criança que está me ouvindo, se você compreende que você precisa ter este encontro com Jesus, saia do seu lugar e vem aqui à frente agora com seu pai. Pegue na mão dele: pai, me leve. Está com vergonha? Vem assim. Deus é um Deus que se manifesta, irmãos. Deus é um Deus extraordinário. É o Deus que tem cuidado das nossas vidas e tem nos sustentado até o dia que a gente vai voltar para casa. Se há alguém aqui também que não fez isso ainda, não se entregou completamente aos braços desse Senhor, desse Deus tremendo, faça isso hoje. Você tem essa oportunidade hoje aqui de fazer isso.
um momento ímpar na nossa vida. Na minha foi ímpar. E eu creio que na sua também. Tão ímpar que a gente não pensa em olhar para trás. O inimigo pode até querer fazer alguma coisa, mas a gente se mantém firme, porque ele é quem se manifesta para nos sustentar diante das adversidades. Portanto, irmãos, como nós falamos domingo passado, em Atos 16, o verso 30 e 31, depois do terremoto que invadiu aquela cela onde Paulo estava preso com Silas, naquele momento ali extraordinário, depois de tudo aquilo, que o carcereiro ia se matar e teve tantas questões, quando então o carcereiro de Filipe estava lá na sua casa agora, já com eles libertos, Paulo e Silas, ele de fato, diante de tudo que ele viu acontecer ali, de todas as intervenções e manifestações de Deus aos olhos daquele homem, ora incrédulo, ora ímpio, ele diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele achava que era alguma coisa que ele tinha que fazer, ou pagar, ou sei lá, eu preciso fazer o que é que eu preciso cumprir, o quê? O que é que eu preciso fazer, senhores? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E houve salvação naquela casa, irmãos, porque o manifestar é de Deus, o Deus criador de todas as coisas, a quem não se imputa falha de nada, é perfeito em tudo. Ele é que se manifesta e derrama da sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Por isso somos gratos a Ele. E eu vou perguntar de novo: tem alguém em nosso meio que, ao compreender essas palavras, diga: essa graça, ela é irresistível, eu não posso ficar fora dela? Que ao ser tocado pela palavra do Senhor, você sentiu desejo no seu coração? Faça isso agora. Vocês vão cantar essa música? Vai? Então vamos cantar, vamos ficar em pé.